180 páginas, tá certo? E agora, mais recentemente, em função dessa crise do Estado, no dia 14 agora, eu vou lançar em Contagem. Nossa ideia é fazer uma roda de conversa minha, com os deputados presentes, com a presença da Marília, inclusive, o lançamento de um texto que chama Minas Precisa de um Plano de Resgate, onde, a partir do estudo que tem sobre Minas Gerais desde 2002, e a partir da experiência de Contagem, que é tirar a cidade da falência, eu vou expor minhas principais teses nessa cartilha. Rapidamente expor para vocês aí o que são as principais conclusões que eu chego nessa revista. Em primeiro lugar, dizer para vocês que, ao encarar uma situação, tirar um estado da falência como Minas Gerais, nós temos que deixar um pouco do auto-engano. Um estado que está em moratória há 4 anos não está bem financeiramente, está falido. Isso aí o governo e a oposição tem que chegar a esse acordo mínimo. Quer dizer, não é possível a gente... para você encarar uma situação, você tem que ter um diagnóstico muito claro. A situação do Estado é de falência, deixou de pagar, tá certo? A dívida do Estado disparou com o Zema. Então, Minas está falida. Só não foi para o buraco completo em função da liminar do Supremo que suspendeu o pagamento da dívida. Tá certo? Então, a primeira questão é essa. Segunda questão, eu também concordo que a posição do PT foi correta, tá certo? Ao apelar, ao Zema colocar um plano de recuperação fiscal, muito apelar a privatizações de CEMIG, Copasa, etc., ao mega arroz de servidores, foi correta a rejeição. Mas alertando, né, uma coisa me parece importante. Pela a complexidade, pela gravidade que era o projeto, foi correto a gente ter aceitado. Agora, é preciso reconhecer que a consequência da nossa rejeição, que foi correta, foi encher um pouco mais o caixa do governo Zema. Por quê? Porque na liminar do Supremo, a dívida ficou completamente suspensa, você não volta a pagar. E no regime de recuperação fiscal, a partir do segundo ano, você volta a pagar 11% da dívida. Então, por incrível que pareça, o Zema não conseguiu privatizar. Não conseguiu passar o projeto dele. Mas, por incrível que pareça, ele teve muito mais dinheiro. Significa, se o regime tivesse sido aprovado há 4 anos atrás, hoje já estaria pagando já 44% da dívida. Portanto, 4 bilhões que ele deveria estar pagando hoje, não está pagando. Então, mas é aquela questão. Dada a gravidade da situação de fato, foi correta a nossa rejeição. Agora, que isso supriu mais o caixa do Zema, é evidente, tá certo? Mas eu acho que foi correto. Agora, qual que é a minha posição? Na medida que o Lula chega à presidência, aí nós temos que mudar o discurso um pouco. A gente diz o seguinte, olha, o regime de recuperação fiscal do Zema, ele é arrochante, é isso e aquilo. Mas de quem que é esse regime hoje? Não é do nosso governo federal? Não dá para dizer isso mais. Quer dizer, chegamos ao governo agora, nós temos que ter claro, nós temos que mudar o nosso foco. Então eu acho, até o início desse ano passado, quando você tinha o governo federal na mão do Bolsonaro, eu era favorável à rejeição total. Com a chegada do Lula, eu acho que a gente devia fazer uma flexibilização do discurso. Nós podemos aceitar o regime desde que o Lula mude o conteúdo desse modelo. Tá certo? Então eu acho que nós temos que focar, a partir de agora, em alternativas. A alternativa que o Haddad ontem e o Lula colocaram, eu não gostei, tá, gente? Eu não gostei. Ele é paliativo. A situação de Minas não admite mais, depois de 25 anos, o Estado quebrado. Não tem medida paliativa para tirar Minas do buraco. Então, por exemplo, o Lula anuncia, e o Haddad anunciou lá em Brasília, que pode passar de 9 para 12 anos no período de recuperação fiscal. É bom, mas não resolve. Tira as estatais da privatização, correto. Mas isso também é característico, isso não interfere muito no regime de recuperação fiscal. Preserva o patrimônio, mas não tem grande modificação, né? Ou então ele retira os servidores também, que é super arroxo, não é? Mas, gente, tem uma lei de responsabilidade fiscal. A gente tem que entender isso. Sai que as exigências lá, mas fica a lei de responsabilidade fiscal, que não vai ter flexibilização. Então, o limite ali de arrochar os servidores continua pendente ainda. Né? Minas Gerais pode olhar nos relatórios, está no limite da lei fiscal, depois de todo o arroxo que o Zema fez. E o Zema, gente, no governo dele foi, a receita cresceu 62% e o gasto pessoal subiu 19% a 21%. Olha o arroxo que o Zema fez. E depois desse arroxo todo, Minas ainda continua no limite da lei fiscal. Olha que loucura. Quer dizer, mesmo com esse arroxo todo, ainda não há grande margem
de recuperação do salário dos servidores. Uma questão importante, gente. A questão da recuperação fiscal, é bom destacar, não é uma questão nacional. É uma questão focada basicamente em 3 estados, em Minas, Rio e Rio Grande do Sul. Basicamente. São Paulo estava um pouco endividado, mas está recuando agora. Já está recuando para 120% da receita, a dívida. Então a situação é desses 3 estados. Esses 3 estados, esses 4 estados, Minas, Rio, Rio Grande do Sul e São Paulo, têm 86% da dívida pública brasileira. Com o governo federal é desses 4 estados. 86%. Então não é uma questão nacional, tá certo? É uma questão localizada em alguns estados que historicamente têm grandes desequilíbrios estruturais, né? Outra questão fundamental, então essa é preciso ter claro. Olha que gravidade, gente. Minas Gerais sozinho, tem uma dívida pública com o governo federal superior aos 22 estados menos endividados. Minas sozinho. Então, por isso que eu digo que essa dívida é impagável, não tem jeito de pagar. O governo Lula está errado. O Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, teve um mega desconto na dívida dele. Lá ia falar corretamente que desendividou São Paulo, mas foi política federal que mudou a taxa de juros da dívida e desendividou São Paulo. Ele sabe disso, inclusive. Nós precisamos dizer para ele isso. Se foi prefeito de São Paulo, você sabe. Se ajustou São Paulo, foi com mega desconto federal. Não foi por questões locais, da administração local. Então o Haddad, talvez, por ser o ministro que foi prefeito, participou da renegociação da dívida. Tem que ter claro que a dívida de Minas, Rio e Rio Grande do Sul é impagável. E são 3 estados fundamentais no projeto nacional, Minas Gerais e Rio em particular. Como é que a esquerda quer pensar historicamente no projeto nacional sem salvar, tirar do buraco esses 3 estados? E como é que a esquerda quer ser hegemônica, construir a unidade do Nordeste com parte do Sudeste, se não tirar Minas e Rio do buraco? Então eu preciso de uma saída, gente. Não pode ter paliativo, não tem que dizer claramente. Eu fico vendo semana atrasada, burocrata do Ministério da Fazenda chantageando o governo Zema. Eu vou te cobrar 15 bilhões. Não é possível uma coisa dessa. Isso é vergonhoso para a esquerda. Isso é vergonhoso. Nós temos que ter uma saída agora, depois de 25, 30 anos de quebra desse Estado. Eu uso a palavra que Minas sangra, tem 30 anos, gente. 30 anos sangrando, nós temos que tirar o Estado do buraco. Com a postura dura, junto à esquerda de Minas, à esquerda do Rio e do Rio Grande do Sul, e costura uma proposta alternativa para levar para o governo federal. Vou costurar essa proposta. Rapidamente, então, qual que é a proposta básica que eu coloco? Olha outras questões graves, gente. Minas Gerais é o 3º PIB nacional, é o 9º PIB per capita, e na receita per capita é a 19ª colocação. Olha que gravidade isso. 3º PIB, 9º PIB per capita e na receita per capita. Olha a fragilidade da receita de Minas Gerais. 19ª colocação nacional. Então significa, provavelmente, eu não tenho estudo mais por dentro dessa receita, provavelmente a Lei Candir arrasou o Estado de Minas Gerais. Arrasou o Estado. O principal produto do Estado, que é o minério e tudo mais, isento, arrasou o nosso Estado. E agora vem a Lei Candir 2 agora também, que muda o ICMS, tira mais 9 bilhões. Então eu acho que nós, como oposição, tem que pensar grande, tem que pensar uma proposta de salvação do Estado e não fazer oposição, zelo pela oposição. Essa é a minha opinião pessoal. Outra questão fundamental, gente. A proposta de recuperação fiscal do governo federal, ela dispara as despesas de pessoal. Você sabe que foi o PT e o PSDB, gente, não sei de onde o povo tirou essa ideia. Colocou na Constituição Federal o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência. O Instituto de Previdência tem 30 anos. Onde já se viu uma coisa dessa? Frente à crise do Estado Social, vão colocar capitalização como alternativa de Previdência? Isso é loucura. Isso é loucura. Foi o pessoal nosso de estatal, né, quando teve lá no Ministério da Previdência em 2008, que inventou esse negócio, levou para lá a experiência da Previ, da FUNCEF, tá certo? E pensaram errado, porque estatal é previdência complementar. Levaram para dentro do Ministério da Previdência a ideia da capitalização de previdência básica. Esse é o modelo chileno, gente. Só que aqui é público, lá é privado. Mas o impacto fiscal mesmo. Gente, o passivo atuarial de Minas Gerais é 600 bilhões.
4 vezes a nossa dívida no Estado. Coloca como meta você mudar o modelo de previdência, implica num ajuste fiscal sangrento por 30, 40 anos. Isso é loucura da esquerda brasileira. Loucura nossa. Nós temos que mudar esse patamar. Mudar essa questão. Não podemos mais repetir Minas Gerais e tal de Funpeng. Isso é modelo privado. Capitalização é modelo privado, não é modelo público. Então eu acho que essa também é uma questão grave que nós temos que enfrentar. A questão, por que a moratória dispara a dívida? Gente, tem uma passagem que eu cito no meu texto, do Valor Econômico, que diz o seguinte: quando você não paga a dívida, ela incorpora o principal, não é isso? Então por isso que a moratória, ela não resolve nada, ela adia a crise da dívida. No governo Zema, começou o governo com 113 bilhões, a dívida, entregou com 159. Por quê? Não paga a dívida, ela vai somando ao principal. De 2022 para abril de 2023, a dívida subiu mais 3 bilhões, já está em 162. A projeção que se faz é que a dívida chega ao final do governo Zema a 200 bilhões, a dívida de Minas Gerais. Você não paga, soma ao principal. Então a dívida de Minas Gerais, ela é de tamanho impagável. A moratória só vai agravar a situação futura, é adiar a crise da dívida para o futuro. Não é? Então a principal proposta que eu defendo seria o seguinte: no meu entendimento, eu não tenho relatos da época. Quando a lei de responsabilidade fiscal foi feita, por que colocou o limite de endividamento de município em 120 e por que colocou o limite de estado em 200? Eu tenho a impressão, qual é a impressão que eu tenho? Que ali não tinha nenhum critério técnico, não. Aquilo ali foi feito 200 e não 120, que é o mesmo limite dos municípios, porque tinha estado que devia mais de 200, que era exatamente Minas, Rio e Rio Grande do Sul. Se você baixasse para 120, que é o mesmo limite técnico dos municípios, você quebraria esses 3 estados. Tá certo? Então eu acho, qual que é a proposta que eu faço então? A dívida de Minas precisa de um desconto expressivo. E para ter desconto, e depois você não ter problema da dívida voltar a subir, a principal proposta que eu faço é essa: você dá um desconto na dívida e baixa o limite da dívida dos estados de 200 para 120, igual aos municípios. Essa é a principal proposta que eu faço. Ou seja, então você tem, de fato, uma situação muito interessante nisso aí, tá certo? Então essa é a proposta principal que eu faço, seria essa. Para ter você dá um desconto da dívida, mas baixa o limite de endividamento, tá certo? Então é essa a principal proposta que eu faço, gente. A questão da receita é um problema, não é? É um problema. Você privatiza a Vale do Rio Doce e passa o lucro privado. Você dá isenção de impostos, todo o ganho com as commodities vai para o setor privado. Tudo é para eles. Então as commodities têm arrebentado a gente. Olha agora o inverso com o petróleo. O Bolsonaro, em vez de encarar a paridade internacional, reduz os impostos novamente. Reduz os impostos. A Minas levou ferrada no minério, com a Lei Candir, e agora leva com o petróleo. Porque não quiseram encarar a paridade e fizeram essa questão aí. Na despesa, então, eu proponho também que a principal proposta gente, olha que coisa simplista: adoção pelos estados e municípios do mesmo modelo de previdência dos servidores federais. É pedir muito isso? O Haddad? Será que é pedir muito isso? Até R$7 mil que eu tenho do INSS, previdência e regime financeiro, sem capitalização. E acima do teto do INSS, previdência capitalizada. Esse é o modelo que eu tenho, que eu proponho, que seja o mesmo adotado no governo federal, seja o mesmo adotado para o estado e município, e não essa loucura de obrigar o estado a capitalizar. E investimentos tem um problema grave qualquer, gente. Gravíssimo em Minas Gerais também. Governos de centro-direita querem chegar à presidência, o caso do Aécio e agora Romeu Zema. E rivalizam com o PT nacionalmente. Se rivalizam com o PT, não tem interesse em ter investimento em Minas Gerais, porque o PT e a esquerda cresceriam em Minas. Gente, o descuido de Aécio Neves e agora de Zema com investimentos federais em Minas Gerais é surpreendente. Eles não querem saber de investimento aqui, não. Ou seja, não tem dinheiro para investir aqui e não tem parceria federal também, não. Porque se o governo do PT investir em Minas, cresce o PT aqui e enfraquece a candidatura dele para presidente da República. Então é evidente, se o Estado está no limite,
Investimento em Minas Gerais tem que ser, como teve em Contagem na época da Marília em 2004, a fundo perdido. Nós temos que ter essa alternativa para Minas Gerais. Está endividado, não tem como investir, nós temos que negociar com a Haddad, com o Lula, investimento em Minas Gerais a fundo perdido, o orçamento do Orçamento Geral da União. Então, pessoal, é essa a posição. Eu, pessoalmente, acho que o que a Haddad anunciou é um avanço, mas a minha opinião é muito clara. É apenas adiar a crise da dívida desses três estados. São dívidas impagáveis. Impagáveis. Não adianta tirar servidor do regime, se a receita vai continuar congelada, baixa e sempre limitada. Então é essa aí. E quem quiser ter um pouco mais de debate, então vamos lançar dia 14 de agosto em Contagem, tá certo? Todo mundo convidado para ir para lá. Obrigado.